Nós queremos então continuar o nosso estudo a respeito do estado de saúde. Se nós queremos o caminho da cura das doenças espirituais, nós precisamos saber como é que a gente chega lá. Onde é que nós vamos chegar? Qual é o objetivo? E nós estamos falando das virtudes. E agora gostaríamos de falar da virtude da fortaleza. Que virtude é essa? Bom, Fortaleza, quando a gente fala de Fortaleza, a primeira coisa que a gente pensa é a capital do Ceará. Não é esta Fortaleza. A virtude da fortaleza nós poderíamos chamar, numa linguagem nossa, comum, do dia a dia, de virtude da coragem. O que é a fortaleza? A fortaleza, a coragem, é um bom uso da ira. A nossa ira. Quem já assistiu às palestras no site e quem for comprar o segundo volume do livro, vai ver que a ira é um dom de Deus. Nós somos acostumados a pensar na ira como sendo uma realidade negativa. Claro, existe o lado negativo da ira. Se você for baixar no site a palestra sobre a ira, eu vou então explicar toda a realidade negativa da ira, a ira como doença espiritual, a ira como algo que faz com que o homem seja menos sadio, a ira que faz com que eu perca o rumo prudente das coisas, que nós vimos, aliás, na palestra passada, uma má ira, uma ira que cega. Mas existe uma ira boa, e é nesta ira boa que está fundamentada a virtude da coragem, a virtude da fortaleza. Deixa eu explicar. Os santos padres dizem que a ira, ela é como um cão de guarda, um cachorro, um cão de guarda que Deus colocou na porta da alma, para que a alma, quando ela for assediada, quando ela for invadida pelo demônio, pela tentação, esse cachorro deve latir, esse cachorro deve ladrar, esse cachorro deve ir contra o invasor. É o cão de guarda. Então, uma pessoa normal, uma pessoa sadia, ela deve ter ira. Deve ter a ira. É interessante nós notarmos isto, por quê? Porque nós estamos num mundo pacifista. Nós achamos que é a paz, que beleza, nós precisamos da paz, paz e amor, bicho, né? Mas cuidado, nem sempre a paz é sinal de paz messiânica, sinal de paz que vem de Deus. Jesus também disse assim: quando disserem paz e tranquilidade, aí virá a aprovação final, a aprovação derradeira. Cuidado com os pacifismos. Bom, vejam, a ira é importante, porque a ira é um dom de Deus. Ela deve agir contra o mal, mas não somente isso. A ira também, ela é esta força de vontade, esta energia interior que nós temos para ir na direção das coisas de Deus. Tem uma palavra de Jesus muito estranha, que as pessoas não sabem interpretar. Ele diz assim: o reino dos céus é dos violentos. O que quer dizer isto? O reino dos céus é dos violentos, quer dizer que eu preciso de uma força interior que vá na direção do reino dos céus. Eu preciso impulso para ir na direção de Deus. É a boa ira. Estamos falando da ira, deixa eu só lembrar para você que nós estamos falando da ira, porque daqui a pouco vamos começar a falar da fortaleza, da coragem. Ainda não estou falando da fortaleza e da coragem. Eu só estou vendo onde é que está montada a realidade da fortaleza e da coragem. Então vejam só.
O bom uso, lembram, na palestra anterior eu fiz uma comparação com a cabeça, o tórax e o ventre. O bom uso da cabeça, virtude da prudência. O bom uso do desejo, virtude da temperança, nós já vimos ontem à noite, o abdômen. O bom uso da ira é a virtude da coragem, é o tórax. Entenderam? Essas 3 virtudes divididas pelas partes do corpo. Bom, voltemos à ira. A ira é essa energia para buscar as coisas do reino de Deus. Não sei se vocês já tiveram essa experiência, quando vocês têm que levantar um peso muito forte. Parece que quando você faz força, você busca aquela força que vem lá de dentro, parece que você busca uma raiva dentro de você. Já notou isso? Surge uma espécie de raiva quando você está buscando a força. Quando você está correndo, na corrida, na reta final, que você vai se lançar para alcançar o prêmio, você faz aquele último esforço, você busca dentro de você uma espécie de uma raiva, de uma ira, para se lançar na direção da meta final. Esta experiência positiva da ira. A ira é esta força. Eu já tive alguns seminaristas que eram tão mansos, tão santos, tão maravilhosos, que eu pus para fora do seminário. Por quê? Porque não era o estado de saúde, era o contrário, era uma falta de energia, era uma falta de tônus interior, não é? O fulano, ele era tão bonzinho que não tinha nem força para pecar. Assim, para baixo. Fulano, o que é que você acha? Não sei. Entende aquela pessoa que você vê que tem alguma coisa de anormal? Falta uma energia interior, falta esta ira bem posicionada. Entenderam? Essa energia dentro de nós, essa energia interior. Muito bem. É baseado nesta ira que surge então a virtude da coragem. Santo Agostinho nos recorda que existe a virtude da fortaleza, da coragem, porque existe o mal no mundo. Se não existisse maldade, se não existisse o mal do mundo, nós não precisaríamos de fortaleza, não precisaríamos de coragem. Coragem para enfrentar o quê? Coragem só existe porque existe a maldade. Então, vejam, como nós, atenção, vamos ligar uma virtude à outra. Como nós estamos no mundo do faz de conta, como nós, infelizmente, na sociedade atual relativista, nós estamos no melhor de todos os mundos possíveis, no paraíso idílico, o mundo devia ser assim, a virtude da coragem e da fortaleza, ela não é absolutamente admirada. Ninguém admira isto, a coragem, a fortaleza. Por quê? Porque a gente faz de conta que o mal não existe. Esta é a estupidez dos tempos modernos. Como é que um cristão lida com o pecado? O cristão vê que pecou e se arrepende e pede perdão. Como é que o mundo moderno lida com o pecado? Ele diz, não é pecado não tem problema não, está tudo normal, está tudo bem. É o mundo do faz de conta, entendeu? Para mim droga não faz mal, droga não mata. Para mim sexo livre não contrai AIDS, para mim tá bom. Isso não mata ninguém, não faz mal. O mundo moderno vive no mundo do faz de conta, onde a maldade não existe. Mas no mundo real, mundo real, no mundo real, tem bandido. No mundo real tem gente desonesta. Eu não gosto de violência, mas no mundo real tem violência. Ou seja, Santo Agostinho
diz isto: a virtude da fortaleza, virtude, é uma virtude, a coragem, a fortaleza é uma virtude. A virtude da fortaleza existe por quê? Porque existe o mal no mundo. Se não existisse mal no mundo, não precisava de coragem, não precisava de fortaleza. Você vai lutar contra o quê? Não precisa lutar contra nada. Jesus, que é o homem curado, ele foi corajoso quando ele pegou aquela chibata no templo e colocou para fora aqueles vendilhões. Jesus foi corajoso quando olhou para os fariseus e disse: raça de víbora, sepulcros caiados. Ele sabia que ele estava cutucando a onça com vara curta. Jesus foi corajoso. Esse é um homem curado. Jesus não é um palerma, um bobão. Ah, paz e amor, bicho, fuma maconha, está todo doidão. Esse não é Jesus. Jesus foi capaz de morrer na cruz. Sim. Mas morreu na cruz para me salvar. Essa é a coragem. Este é o exemplo mais luminoso de fortaleza. Então, gente, existe a virtude da coragem e da fortaleza, porque o mal existe e alguém tem que ter coragem de morrer para que os outros vivam. Alguém tem que ter coragem de pôr sua vida em risco. Agora, o problema é o seguinte: a verdadeira coragem só existe se de alguma forma, você não é materialista. Se você é simplesmente um materialista e você acha que essa vida é tudo o que você tem, você vai ser um frouxo a vida inteira. Frouxo, covarde. Por quê? Porque se você só tem esta vida, você vai fazer o máximo para preservá-la. Mas se você acredita no que está escrito no Salmo: vosso amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios vos louvam. Se existe algo que vale mais do que a vida, então eu posso pôr a vida em risco, porque existe algo que vale mais do que a vida. Por isso, a virtude da coragem não está ligada somente com a ira, mas ela está ligada também com o medo. Isso é uma outra característica: o medo, o temor. O medo, assim como a ira é um dom de Deus, Deus colocou a ira na porta da minha alma para latir contra o demônio e contra a tentação do diabo. Assim como a ira foi dada por Deus a nós, como homens e mulheres saudáveis, o medo também foi dado como dom de Deus. O medo é um dom de Deus. Medo de quê, padre? O medo, o maior medo que nós devemos ter é o medo de perder Deus. Está escrito na Sagrada Escritura: o temor de Deus é o princípio do saber. Você quer ser uma pessoa sábia? Tema a Deus. Tenha medo de Deus. E o temor de Deus é verdadeiro medo, sim, Senhor. Verdadeiro medo. Tem gente que na catequese quer adocicar as coisas, dizendo: ai não, temor de Deus é o seguinte, temor de Deus é um respeito por Deus. Não é temor, que a gente não deve ter medo de Deus. Deve ter medo, sim, Senhor. Se você for ler a Sagrada Escritura, você vai ver, toda vez que Deus aparece, o pessoal tem medo. Outro dia nós lemos no Evangelho, Jesus fez a pesca milagrosa, São Pedro se encolheu no barco, se jogou no chão e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Quando Deus aparece, os profetas dizem: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros. Quando Deus aparece, todo mundo diz: socorro. E se você não sente isto, é porque você não tem ideia de quem seja Deus, da grandeza de Deus e da sua miséria. Gente, Deus é soberano, é majestoso. Eu tive uma experiência interessante de temor.
Porque a gente, quando vê as coisas em filme, é uma coisa, quando a gente vê no mundo real, é outra. Eu era padre novo, tinha 1 ano de padre, e estava no Dia Mundial da Juventude em Denver, nos Estados Unidos. E eu participei fazia parte da equipe do Vaticano que preparava o Dia Mundial da Juventude, o encontro do Papa lá com os jovens, etc. E havia um encontro do Papa com o presidente Clinton, na universidade onde nós estávamos hospedados. Bom, acontece que um dia antes do encontro do Papa com o presidente Clinton, lá na universidade, os helicópteros da Força Aérea Americana vieram fazer um ensaio. Não sei se era da Força Aérea, acho que era dos fuzileiros navais, né? Desses helicópteros que a gente só vê na televisão, que é uma espécie de navio quase, um navio que voa, porque tem 2 hélices, já viram daqueles? Né? São 2 grandes hélices em cima, e o negócio é uma nave espacial quase. Uma coisa é você ver o negócio na televisão. Outra coisa é quando eu vi no campus da universidade aquele helicóptero, aquele barulho, aquela potência, aquela demonstração de potência militar. Gente, sem pensar na coisa, meu coração começou a bater e eu tive aquela sensação de temor diante de um poder majestoso. Claro que é um poder humano, diante da majestade de Deus, aquilo lá não é nada. Mas aí eu fiquei pensando, meu Deus, se o poderio humano já causa esta sensação de temor, de pequenez, porque você se sente um vermezinho, você se sente uma formiguinha diante daquela montanha de aço, aquele maquinário, aquela coisa, a trepidação do helicóptero, o barulho, parece que causa um certo eco no coração, que a gente também palpita junto com o barulho do motor. Eu fiquei impressionado com aquilo, uma experiência de temor. Mas isso me levou a pensar o temor de Deus. Se Deus aparecesse para mim, misericórdia. Gente, se você é sábio, a Escritura diz isso, o temor de Deus é o princípio do saber. Se você é sábio, você deveria ter medo de Deus, hein? Agora, o que acontece, isso é como as coisas são naturalmente. O que acontece é que Deus nos amou tanto, que Ele, sendo poderoso, majestoso e onipotente, aparece para nós numa criança recém-nascida, inerme, frágil, na gruta de Belém. Essa é a grandeza de Deus. A onipotência e a majestade se faz fragilidade e pequenez. E aí Ele se faz Deus conosco. Mas isto foi por graça de Deus, ou seja, porque Ele se encarnou. Mas se as coisas continuassem do jeito que elas são, nós não poderíamos, não, jamais dizer, Deus é meu amigo. Porque amigo a gente olha assim, ó, no mesmo nível. Diante de Deus a gente só poderia temer. Tanto que foi uma das revelações que aconteceu gradualmente no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, não é? Se você for ver, lá no livro do Êxodo, quando Deus revela os 10 mandamentos, a gente diz sempre, qual é o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, não é isso? Se você for ver no livro do Êxodo, capítulo 20, não está escrito isso. Está escrito, somente o Senhor é Deus, Ele é um só. Não terás outros deuses além de mim. Acabou, esse é o primeiro mandamento. É só no Deuteronômio, ou seja, bem mais tarde. Cientificamente nós sabemos que o Deuteronômio foi escrito no tempo do exílio, do pós-exílio. Foi só na época do Deuteronômio
que surgiu esta revelação, essa ideia fantástica de que nós deveríamos amar a Deus. Porque nunca ninguém tinha jamais pensado em amar a Deus. Deus a gente teme, Deus a gente serve, Deus a gente adora, Deus a gente venera, mas amar, não, misericórdia, quem sou eu para amar a Deus? E o deuteronomista, ou seja, Deus vai revelando aos poucos, gente, calma, não precisa só temer não, ame a Deus. Então Deus vai e revela a Moisés que Ele é o Deus único, que nós devemos ter somente a Ele como Deus. Isto Deus revelou no ano 1200 a.C. Uns 5, 6 séculos depois é que Deus vai e revela: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu ser. Foi uma revelação posterior do tempo do deuteronomista. Até que finalmente a gente chega lá em Jesus, e então nós vemos Deus envolto em panos numa manjedoura. Aí é a maravilha de Deus conosco. Mas isso porque Ele se abaixou no nosso nível. Mas o normal, o natural, é que nós temamos a Deus. Ou seja, Jesus, quando Ele aparece, Ele diz: não tenhais medo. Não tenhais medo quer dizer, eu estou aqui, como amigo, não como quem condena. Não tenhais medo. Mas isso foi uma evolução. Então a primeira coisa que nós precisamos compreender é que o normal diante de Deus é que nós tenhamos medo. Mas existe um outro aspecto do temor de Deus. Não é somente esse temor reverencial de quem se inclina diante da majestade tremenda de nosso Senhor, mas é também o medo de perder Deus. Quando você tem uma joia preciosa, você fica com medo de perdê-la. Quando você tem algo de estimação, algo que você ama muito, você tem medo de perder. Nós precisamos ter o temor de Deus, porque precisamos ter medo de perder Deus. Como é que eu posso perder Deus, Padre? Ah, meu filho, chama-se inferno. Perder Deus quer dizer o seguinte, que depois, na hora H, quando a gente for lá diante do trono de Deus, Deus abrir os braços e disser: vem. Eu diga: não, eu não quero. Vire as costas e vá embora. Esse é o medo. Ah, Padre, eu nunca vou fazer isso. Não sei. Quantas e quantas vezes nós fazemos isso na prática, quando pecamos, quando escolhemos o pecado ao invés de escolher Deus? É ou não é verdade? Temor. Então, a coragem, o corajoso, não é uma pessoa que não tem medo. O corajoso é aquele que tem o medo certo. Corajoso é aquele que tem usando a linguagem dos medievais, uma ordo timores. Ordo timores quer dizer que existe uma ordem nos medos, uma ordem nos temores. Existem coisas mais importantes e coisas menos importantes. Se um assassino entra na sua casa e quer matar a pessoa que você ama, você se joga na frente do assassino e começa a brigar com ele. Você não tem medo de morrer? Claro que você tem medo de morrer. Só que o medo de morrer é menor do que o medo de perder a pessoa que você ama. Entenderam? É uma ordem nos temores. Eu tenho medo de perder a minha vida. Mas se eu sou corajoso, eu tenho mais medo ainda de perder a pessoa que eu amo. Essa é a coragem. É uma ordem nos temores. Os mártires são o exemplo máximo de virtude da fortaleza. O exemplo maiúsculo de virtude da fortaleza, de homem e de mulher curados na graça de Deus, são os mártires. É gente que tem mais medo de ofender a Deus do que de perder a vida. O exemplo de São Policarpo. São Policarpo de Esmirna foi um bispo do início da igreja, século
2, passagem para o século 3, São Policarpo chegou a conhecer o apóstolo São João. Então é bem antigo, século 2. Pois bem, São Policarpo chegou lá no circo romano, onde os cristãos eram jogados às feras, eram jogados aos leões, e ele, diante do juiz, do cônsul que estava lá, o juiz perguntou para ele: és cristão? Ele disse: sou cristão. Renega a Cristo. Ele diz: há 80 anos eu sirvo a este Senhor. Ele nunca me fez mal. Como é que eu o renegaria? Sacrifica aos deuses. Fique bem claro para você: não sacrificarei. Olha para a tua condição. Tu vais morrer, disse o juiz. Dize: abaixo os ateus. Policarpo então olhou para a multidão de pagãos, apontou para eles e disse: abaixo os ateus. Porque eles achavam que os cristãos é que eram ateus. Porque os cristãos não tinham imagens, não tinham ídolos. Então cadê o Deus de vocês? Vocês são ateus. E assim Policarpo morreu. Por quê? Porque ele não tinha medo? Não, ele tinha medo de perder Deus, medo de ofender o seu bom Senhor, medo de ofender nosso Senhor Jesus Cristo. Os mártires são assim. Este é o exemplo maior de coragem. A coragem máxima, a coragem maiúscula, é a coragem dos mártires, que embora tenham medo de perder a vida, têm mais medo ainda de perder a Deus. Agora, meus irmãos, vejam, a coragem também diz uma coisa a respeito da nossa natureza humana. A coragem fala da nossa vulnerabilidade. O que isso quer dizer? Vulnus, em latim, quer dizer ferida. Nós somos vulneráveis, quer dizer que nós podemos ser machucados. Os anjos, por incrível que pareça, deixa eu dizer para vocês, os anjos não têm coragem. Não têm a virtude da fortaleza, os anjos. Sabe por quê? Porque eles não morrem. Anjo não morre. Anjo não pode ser ferido. Anjo não pode ser machucado. O anjo já está no seu estado definitivo. O anjo que já está na glória de Deus, no céu ele está na glória de Deus e não perde mais essa glória de Deus. E o diabo já perdeu, acabou, não tem mais volta. Então ele não tem que ter medo de nada, já está perdido, não é? Eu não tenho medo de ficar careca, porque eu já estou careca. Não é verdade? Eu não posso ter medo de uma coisa que já aconteceu. Ah, padre, eu estou com medo de nascer. Não, você não pode ter medo de nascer, você já nasceu, você já existe, não é? Uma mãe de 10 filhos não pode ter medo de perder a virgindade. Estamos de acordo? Os anjos e os demônios não têm medo. E por que não têm medo? Porque eles não são vulneráveis. Então isso quer dizer que eles não precisam ter coragem. A coragem existe quando há vulnerabilidade, quando eu posso ser ferido, quando eu posso sair machucado de uma luta. O soldado, o guerreiro, ele é corajoso quando ele suporta feridas no seu corpo, quando ele suporta o mal-estar da luta, quando ele suporta que ele seja atingido. É um homem corajoso, é uma mulher corajosa? Por quê? Porque suporta a luta, suporta o cansaço, a dor, as feridas, o incômodo, o mal-estar. E então é aí que nós podemos e devemos ter coragem. Nós precisamos ensinar isso também aos nossos filhos e a nós mesmos.
O meu sobrinho, uma vez, foi lá no seminário, ele queria andar de bicicleta. E eu estava guardando a bicicleta no primeiro andar. Eu estava dando aula e ele, por conta dele, resolveu ir lá pegar a bicicleta no primeiro andar e descer. Só que ele tem 7 anos de idade. A bicicleta era muito pesada para ele descer a escadaria com a bicicleta. Ele precisava ter pedido ajuda para alguém. Mas achava que ele tinha condições de descer com a bicicleta. Foi lá ele, quando a bicicleta pegou embalo na escadaria, ele não conseguiu segurar, pronto, desastre. Cortou um pouquinho a perna. Foi um corte superficial, dava para ver um pouquinho a gordurinha da perna dele, né? Sangrou. Quando chegou lá, chegou chorando, etc e tal, disse, vamos lavar essa ferida. Ah, não. Vamos, levei ele até a lavanderia, coloquei a perna dele na lavanderia, lavei a ferida, levei ele para o quarto, enxuguei, etc. Vamos agora colocar, não me lembro o que é que eu passei, que é o que eu tinha lá na hora, se era metiolate ou água oxigenada, não me lembro. Alguma coisa para desinfetar, né? Eu digo, não quero. Olha aqui. Você pare de chorar, de espernear e de gritar, porque eu vou tirar o cinto e te dar uma razão para chorar. Eu sei que está doendo, mas seja homem. Aqui, ó. Pega esse travesseiro aqui, morde. Aguenta firme. Seja homem. Coloquei. Aguentou, não doeu tanto. Essas coisas, sabe? Fui para casa levar ele para a mãe medicar adequadamente. Aquilo foi só o primeiro cuidado. Mas alguém pode achar, padre, que crueldade com um menino de 7 anos de idade. Mas, gente, nós precisamos ter uma certa capacidade de tolerar a dor na vida. Nós precisamos ter uma certa coragem de tolerar essa nossa vulnerabilidade, porque mesmo diante da vida, nós precisamos ter esta força. Um homem, uma mulher de coragem, precisa disto. E eu digo, seja homem, seja corajoso, mas muitas vezes, nessa questão de dor, as mulheres são mais corajosas do que nós. Por quê? Não sei por quê, talvez os médicos saibam explicar se tem alguma coisa a ver com o fato de que a mulher tem que enfrentar as dores do parto, etc., alguma coisa assim. Muitas vezes, nessa questão de dor, as mulheres são corajosas mesmo. Mas nós precisamos desta coragem. Coragem de enfrentar as dificuldades da vida. Nós vamos perdendo a coragem, vamos ficando pacifistas, vamos virando umas florzinhas assim, a gente fica com aquela saúde espiritual de avenca. Você já viu uma avenca? É assim, é só dar um vento diferente, a avenca já fica assim, né? A saúde espiritual de avenca. É só mudar o tempo um pouco, a avenca já fica para baixo, acabada. A nossa saúde espiritual, gente, nós temos que ter fibra. Temos que ter fibra, nós estamos aí para isso. Estamos aí para aguentar. Um guerreiro que está na trincheira não se preocupa se entrou uma pedrinha no coturno dele, na bota. Não se preocupa com isso, não. Ele está no meio do tiroteio. Está na trincheira, a vida dele, o país dele está em risco, ele vai e aguenta. Esta é a coragem. Eu gosto muito de assistir filmes da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque não se trata de canonizar os Estados Unidos, não, tá? Porque o próprio governo americano foi filha da mãe durante a Segunda Guerra Mundial. Eu estou falando da coragem dos soldados americanos, que de fato aconteceu, um patriotismo verdadeiro. Embora os chefes dele fossem uns salafrários sem vergonhas, nós vemos verdadeiros exemplos de coragem.
Certamente vocês já assistiram aquele filme O Resgate do Soldado Ryan, não é? São exemplos de coragem fantásticos. Quando você vai naqueles cemitérios de guerra, não precisa ir nos cemitérios americanos somente, não. Os nossos pracinhas que tombaram na Itália, tem um cemitério brasileiro na Itália. São rapazes, jovens, com vidas que nunca viveram. São vidas que terminaram aos 18 anos de idade, 19. Por quê? Para que nós não perecêssemos debaixo da bota de Hitler. Deram a vida pela nossa liberdade. Eles deram a vida. Também o nosso governo aqui na época era sem vergonha. O Getúlio Vargas não é nenhum santinho, não. Getúlio Vargas, ele flertava com Hitler, gostava de Hitler. Foi por pressão popular que o Brasil entrou na guerra contra Hitler. Mas se fosse pelo Getúlio Vargas, ele era muito simpático com Hitler, Mussolini, era tudo amigão dele. Mas foi o povo brasileiro. Os nossos pracinhas foram para a Itália para lutar pela liberdade. E se nós hoje temos essa nossa liberdade aqui, claudicante, é verdade, mas temos liberdade, é porque alguém morreu para garanti-la. Alguma coisa vale mais do que a vida, entenderam? Aqueles jovens que deram a vida. Eu sempre, na formação dos seminaristas, lá no Seminário Cristo Rei, nós assistimos, de quando em quanto tempo, assistimos uma série da HBO, que se vende por aí nas lojas de vídeo, de DVD. Tem um box com, acho que são 6 DVDs, uma série chamada Band of Brothers. Band of Brothers é uma série que fala de uma companhia de paraquedistas americanos que lutaram durante a Segunda Guerra Mundial, e os caras eram realmente heróis. Exemplo de heroísmo mesmo. Coisa muito boa, muito bem feita. E eu assisto com os seminaristas essa série justamente para que eles, como padres, entendam que eles não são chamados a ser florzinhas. Esse negócio de ser padre é coisa para homem. É para dar a vida mesmo, rapaz. É para morrer. Para ter coragem. Você tem que dar a vida. Não tem que ficar se poupando, não. Tem que gastar a vida. Ah, eu estou cansadinho, eu não quero. O que é isso? Para que você se fez padre? Coragem. Então, a virtude da fortaleza e da coragem indicam este grau de perfeição humana, de saúde humana, em que nós, seres humanos, somos chamados por Deus a combater a maldade. Então, resumindo tudo aquilo que eu disse, a virtude da coragem, da fortaleza, é um bom uso da ira. Nós precisamos usar a nossa ira. Por quê? Número 2, porque existe maldade no mundo, e o mal precisa ser combatido. Isso quer dizer que o corajoso, o que tem fortaleza, não tem medo nenhum? Tem, ele tem um medo certo. Existe uma ordem nos temores. Ter o medo de perder a Deus, sobretudo, mas não ter medo de perder a vida, quando é por amor. Porque se você for medroso, tiver medo de perder a vida, quanto mais medo você tiver, pior você fica. Quem quiser se salvar vai se perder, mas quem se perder por amor, esse vai se salvar. E finalmente significa vulnerabilidade. Significa que nós podemos sim sair com feridas da nossa vida. Mas a pergunta não é se nós temos ou não temos cicatrizes e feridas. A pergunta é se valeu a pena. Porque deste mundo aqui, nós não vamos sair incólumes. Não. Nós precisamos nos gastar. Precisamos ter essa coragem de gastar esta vida para um propósito, para algo de bom,
para algo que vem de Deus. Esta é a virtude da coragem, a virtude da fortaleza. Uma última palavra para distinguir a virtude da fortaleza da virtude, do dom da fortaleza, que são duas coisas diferentes. Vocês, quando estudam os 7 dons do Espírito Santo, não tem o dom da fortaleza? Não é isso? E a virtude da fortaleza? Vejam, o dom da fortaleza é a mesma coisa, é a mesma fortaleza, só que dada como um dom infundido no nosso coração. Por quê? Vocês se lembram que a fortaleza, ela é uma virtude humana, ao contrário das virtudes teologais. Não é? Nós estamos estudando aqui, neste aprofundamento, as 7 virtudes. São 7 virtudes, 4 virtudes cardeais: temperança, prudência, fortaleza e justiça. E 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. As virtudes teologais, elas são dom de Deus. Tem uma parte nossa, nós vamos ver que existe uma parte nossa para colaborar com o dom de Deus, mas são um dom de Deus. Já as 4 virtudes da prudência, temperança, fortaleza e justiça, estas virtudes são virtudes humanas. Isso quer dizer que o ser humano, por criação de Deus, claro que todos os dons e tudo vem de Deus no fim das contas, mas por sua própria natureza o ser humano é capaz de ter essas 4 virtudes. São virtudes humanas, de seres humanos normais, sadios. Essas 4 virtudes humanas podem ser treinadas, podem ser educadas, e devemos treiná-las e devemos educá-las com esforço, com uma vida de disciplina e de ascese. Mas eu posso também receber o dom de Deus, não é? Então, este dom que vem de Deus, ele é uma concessão. O Espírito Santo, portanto, ele vem com estes dons. Se nós formos olhar para os 7 dons do Espírito Santo, nós vamos identificar que a fortaleza tem o mesmo conteúdo. Que, por exemplo, a prudência, que nós já estudamos, não é? Ela não tem o dom da prudência, mas tem o dom do conselho, que é aparentado com ela, não é? De saber fazer a coisa certa na hora certa. Então, este é o dom de Deus, tá bom? Então, esta é a virtude da fortaleza, que nós sejamos fortes, que nosso Senhor nos dê a força de ter medo de perdê-lo, de lutar para não perdê-lo, para amar até o fim. E alguns de nós certamente iremos receber este dom de forma soberana, de forma maiúscula. É o dom do martírio, é o dom de quem entrega a sua vida a Deus até o derramamento de sangue. Peçamos a nosso Senhor, que é a fortaleza, Ele é a nossa fortaleza, Ele é aquele que se doou até a morte de cruz, que dentro de nós nos sustente e dê esta virtude.